Rejeitou? Cuidado! A reflexão do dia é a explicação do Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 12, oferece um profundo ensinamento sobre o envio dos discípulos e o anúncio do reino de Deus, destacando a missão evangelizadora e os desafios que os seguidores de Cristo enfrentariam. Jesus escolhe 72 discípulos, além dos 12 apóstolos, para enviar em missão. O número 72 pode ter uma simbologia profunda, representando a universalidade da mensagem de Cristo, uma vez que, na tradição judaica, esse era o número de nações conhecidas na época. Ao enviá-los 2 a 2, Jesus enfatiza a importância da comunhão e da fraternidade no serviço ao reino de Deus. A missão é mais eficaz quando realizada em unidade, pois reflete o próprio testemunho da comunidade cristã. Jesus apresenta a necessidade de trabalhadores para a grande colheita espiritual. O reino de Deus é vasto e há uma necessidade urgente de pessoas dispostas a evangelizar e trazer mais almas para Cristo. Porém, poucos estão dispostos a se comprometer com essa missão. Por isso, o Mestre exorta os discípulos a orarem ao dono da messe, que é Deus, pedindo mais trabalhadores. Isso nos ensina que, além de nossas ações, é essencial confiar na providência divina, reconhecendo que o sucesso da missão depende também de Deus. Jesus envia os discípulos como cordeiros no meio de lobos, uma metáfora que destaca a vulnerabilidade dos evangelizadores. Eles enfrentarão hostilidade e oposição, mas devem manter uma atitude pacífica e confiante. O cordeiro é um símbolo de inocência e pureza, contrastando com os lobos, que representam perigo e agressividade. Esse trecho reflete o desafio do discipulado, onde seguir a Cristo, muitas vezes, significa enfrentar perseguições, mas sem retaliar, mantendo o testemunho de mansidão. Ao instruir os discípulos a não levarem bolsa, sacola ou sandálias, Jesus ensina a confiança total na providência divina. Eles devem depender inteiramente de Deus e da hospitalidade daqueles a quem são enviados. Isso desafia a lógica humana, que valoriza a segurança e o planejamento, mas na missão de Cristo, a confiança no Pai Celestial deve ser primordial. A saudação, "A paz esteja nesta casa", reflete a missão dos discípulos de serem portadores da paz, que é um dos frutos do reino de Deus. Jesus ensina que a paz será o critério para discernir a aceitação ou rejeição da mensagem. Se a paz é recebida, ela permanecerá, mas se for rejeitada, retornará aos discípulos. Esse é um princípio profundo, pois indica que a aceitação do Evangelho traz consigo a paz de Cristo. Além disso, Jesus instrui os discípulos a permanecerem na mesma casa, desfrutando do que lhes for oferecido, reforçando a simplicidade e a gratidão. A missão é digna e o trabalhador merece o seu sustento, um princípio que destaca a justiça no trato dos ministros do Evangelho. Quando bem recebidos, os discípulos devem curar os doentes e proclamar que o reino de Deus está próximo. As curas são sinais visíveis da chegada do reino, evidências de que o poder de Deus está atuando no meio do povo. Ao anunciar a proximidade do reino, os discípulos recordam que Jesus é o centro dessa realidade nova. A aceitação da mensagem é, portanto, um passo fundamental para a salvação. O Evangelho transforma vidas, e o convite ao arrependimento e à cura é uma forma de trazer a graça do reino. Por outro lado, quando os discípulos não forem bem recebidos, devem sacudir a poeira dos pés, um gesto simbólico de separação e juízo. Isso demonstra que a responsabilidade pela rejeição da mensagem recai sobre aqueles que não acolheram o Evangelho. Apesar disso,
Jesus insiste que, mesmo em cidades que rejeitam a mensagem, eles devem anunciar que o reino de Deus está próximo. A rejeição do reino traz consequências severas, e Jesus faz uma advertência ao comparar essas cidades com Sodoma, conhecida por sua perversidade. A rejeição de Cristo é um ato grave e traz um julgamento mais severo. Em conclusão, essa passagem do Evangelho de Lucas destaca a urgência da missão evangelizadora, a dependência da providência divina, a paz como critério de aceitação e a severidade do julgamento para aqueles que rejeitam o reino. Ela nos ensina que a missão de levar o Evangelho ao mundo é árdua, mas a recompensa e a transformação que o reino de Deus traz são incomparáveis. A paz de Cristo e o amor de Maria, tia Alessandra. E aí, povo de Deus? Gostaram da reflexão de hoje? Não esqueçam de se inscrever, curtir e comentar. Isso ajuda no crescimento do nosso canal. Beijos da tia Alessandra.